UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. Falar em comunicação da ciência é pensar em formas inovadoras de garantir o acesso da população aos saberes produzidos na academia. Para isso, é necessário expandir horizontes e buscar novas estratégias e tecnologias que facilitem o diálogo entre universidade e sociedade e possibilitem a aplicação da ciência nos cotidianos. Para refletirmos um pouco mais sobre o tema, convidamos Gelson Rosentino, diretor do Ecomuseu Ilha Grande da UERJ. Gelson Rosentino é mestre e doutor em História pela Universidade Federal Fluminense. É professor da UERJ, vinculado ao Departamento de Ciências Humanas e ao Programa de Pós-Graduação em História Social. Eu sou Brenda Ferreira e este é o UERJ Entrevista. Professor Gelson Rosentino, obrigada por aceitar nosso convite. Bom, eu que agradeço mais uma vez, então, o convite, a oportunidade por estar aqui apresentando um pouco sobre o Ecomuseu Ilha Grande, a unidade da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UERJ. Para darmos início à nossa conversa, conta pra gente sobre o Ecomuseu Ilha Grande. Qual é a visão, a missão e o objetivo de vocês? Bom, o Ecomuseu Ilha Grande, ele é um instrumento de mudança para o desenvolvimento local, por estar diretamente ligado à comunidade, ao território, a partir da participação dos interesses comuns dessa mesma comunidade, da sua capacidade de intervenção, da sua possibilidade de utilização do patrimônio de uma forma holística. Então, é possível afirmar que esses múltiplos espaços, a intervenção comunitária, a participação social, a população local, é mais do que usuário do museu. Eles desempenham um papel efetivo na sua ação e organização. Então, a missão do Ecomuseu Ilha Grande é incorporar a comunidade como sujeito do processo de conservação e desenvolvimento sustentável do território da Ilha Grande, por meio da preservação, pesquisa, valorização e difusão da sua história, memória, cultura e identidades locais, bem como do patrimônio natural, material e imaterial, promovendo a reflexão e a ação consciente. Nesse sentido, esse é um papel desafiador, porque nós somos ao mesmo tempo um ecomuseu e um museu universitário. E esse papel, esse caráter inovador que a UERJ representa a assumir esse protagonismo. Ao acessar o site do Ecomuseu, notamos a existência de 4 núcleos: o Museu do Cárcere, o Parque Botânico, o Museu do Meio Ambiente e o Centro Multimídia. O senhor poderia falar um pouquinho sobre cada um deles e as ações que eles promovem? O Ecomuseu Ilha Grande, ele procura abraçar a noção de patrimônio comunitário e coletivo, e ele tem uma definição de museu integral. Como uma unidade da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ele realiza atividades de preservação, investigação, divulgação, e para melhor trabalhar nas suas atividades, ele é dividido em 4 núcleos. O Museu do Cárcere, que está instalado nos prédios da padaria e da guarda da antiga colônia agrícola do Distrito Federal, Instituto Penal Cândido Mendes, e tem como proposta servir de reflexão sobre as políticas carcerárias e os seus reflexos na sociedade brasileira, a partir da história das sucessivas unidades penitenciárias na Ilha Grande, bem como sobre os direitos humanos, sobre a liberdade e a cidadania. O Museu do Meio Ambiente, que é formado a partir das exposições e outras atividades socioeducacionais e que tem como objetivo divulgar as pesquisas sobre biodiversidade, uso sustentável do meio ambiente, diferentes pesquisas científicas sobre as formas da cultura caiçara, e está localizado no prédio da antiga Fazenda dos Rios, que é um prédio do início do século XIX, um dos mais antigos da Ilha Grande, e também da colônia correcional dos Rios de 1884. O Centro Multimídia, que tem como objetivo contribuir para as pesquisas e a divulgação, digitalização da memória da Ilha Grande, em termos de patrimônio, de história, cultura, e que tem realizado a digitalização de todo o acervo imagético da Ilha Grande, com desenvolvimento também de novas tecnologias, como, por exemplo, para museus com a realidade aumentada, a realidade virtual, o que é importante porque nós levamos imagens de outros museus do mundo para as comunidades que não têm a oportunidade de sair das suas ilhas, das suas vilas na Ilha Grande, mas também levamos para o mundo o Ecomuseu Ilha Grande, como nós temos hoje uma apresentação de uma pesquisa do Parque Botânico, na realidade, no site. E o Parque Botânico, que é situado no pátio do antigo Instituto Penal Cândido Mendes, da colônia agrícola, também do Distrito Federal, que tem um acervo vivo, uma coleção de plantas vivas e pesquisa através do inventário, amostragem, cultivo, catalogação e conservação dessas espécies nativas relacionadas à história do homem na Mata Atlântica Insular. O Parque Botânico hoje é referência internacional na pesquisa sobre Mata Atlântica Insular. São esses os 4 núcleos do Ecomuseu Ilha Grande. Como os aspectos históricos, sociais e culturais da ilha moldam a dinâmica de funcionamento do Ecomuseu? Ao longo de praticamente um século, observou-se a presença de instituições carcerárias na Ilha Grande. A ilha era considerada uma ilha-prisão. Ela é marcada pela história do presídio, sendo as práticas cotidianas dos antigos moradores marcadas pela hegemonia dessa instituição estatal forte, o presídio, que propiciava emprego, lazer, educação, assistência médica. Isso está muito marcado na memória dessas pessoas. Com a desativação do presídio, a população perdeu esse ponto de referência de estrutura cultural
cultural e de vida e de economia. Além disso, por estarem hoje numa área de preservação ambiental, que antigamente as atividades que eram desenvolvidas, elas passaram agora a ser proibidas, né? Como a pesca, a caça, a agricultura, as queimadas, a construção de canoas, foram práticas que foram proibidas por estar numa área de preservação ambiental. E é com a desativação, juntamente do presídio e essa proibição, que aparece também o turismo, o que vai desestruturar em algumas vilas as formas de vida tradicionais das comunidades caiçaras, ao mesmo tempo também vai deixar forma desorganizada a Vila do Giz como uma cidade prisional, porque vai perder a referência que era a instituição do presídio. Então, isso gera uma série de resistências à questão ambiental, à questão das normas de conservação, bem como também uma sensação de certo abandono com a saída, a retirada do presídio. A universidade, com o termo de cessão em 1995, ela aparece, pelo menos em Vila do Giz, com essa forma de incorporar a Vila do Giz, representar essa incorporação da comunidade na sua vida. Vai levar até alguns anos a consolidação a partir da criação do SEAD, Centro de Estudos Ambientes do Desenvolvimento Sustentável da Ilha Grande, que se consolida a partir de 1998 e cumpre esse papel. E, em 99, a criação do Ecomuseu Ilha Grande, que só vai ser reconhecido pela universidade enquanto museu universitário a partir de dezembro de 2007. Então, leva um tempo. E em 2009 é inaugurado o seu primeiro núcleo com uma sala de exposição com o Museu do Cárcere e, posteriormente, a ampliação com o Museu do Cárcere, com a ampliação em dezembro de 2012 desse próprio museu, depois a inauguração da sede com a biblioteca comunitária e a sala do artesão e outros espaços, o Museu do Meio Ambiente e o Parque Botânico em 2015, em 2018 Centro de Convivência. Então, nós soltamos ao longo do tempo de uma sala para 10 prédios, 10 edificações, com a recuperação do patrimônio histórico muito relevante ao longo do tempo. E mais, a incorporação de grande parte dessa comunidade como funcionário, como trabalhador, como equipe, como mediador do próprio Ecomuseu Ilha Grande e da UERJ também. E mais ainda, o que nos é interessante nesse período, essa dinâmica de funcionamento, é que além dessa recuperação desse patrimônio histórico, além das atividades e projetos que desenvolvemos em Vila do Giz, foi a capacidade de expansão para o desenvolvimento de novas atividades e projetos junto às outras vilas e comunidades da Ilha Grande. Palmas, Abraão, Aventureiro, Saco do Céu, Provetá, Araçatiba, Praia da Longa, Praia do Vermelho, enfim, são importantes lugares que nós estamos presentes com atividades junto às comunidades, junto às escolas, em parcerias, diferentes projetos com os professores das escolas da Ilha Grande, né, e as ações junto às crianças, jovens, né, adolescentes desses lugares. Essa perspectiva de aumento das atividades, né, nos últimos anos foi fundamental para o reconhecimento da Ilha Grande enquanto Patrimônio Mundial da Humanidade. A UERJ teve um papel de destaque nessa conservação desse ambiente, nesse reconhecimento. E aí a atuação do SEAD e do Ecomuseu Ilha Grande foram realmente decisivas nesse papel, nessa transformação e nesse reconhecimento enquanto patrimônio mundial. Fomos nós, junto com o Parque Estadual da Ilha Grande, que recebemos a comissão da Unesco e fizemos a visita. E, portanto, esse ambiente ele acabou se transformando num espaço de um laboratório, que a universidade tem muito a crescer e a explorar cada vez mais, no sentido de incorporar a comunidade, né, e esse ambiente de forma conjunta, com o museu. Portanto, o Ecomuseu Ilha Grande é um lugar que tem suas bases assentadas no passado, mas ao mesmo tempo que convida a todos a vislumbrar o presente de forma sustentável e participar da construção de um futuro melhor, mais justo em termos ambientais e sociais para todos. De que modo a existência do Ecomuseu na ilha afeta o turismo local? O turismo na Ilha Grande é primordialmente um turismo náutico, em que as agências de viagem e turismo vendem, entre aspas, a imagem de uma ilha paradisíaca, como se fosse uma natureza, o mito de uma natureza intocada, esquecendo boa parte da sua história milenar, com diferentes outros povos originários que ocuparam aquela ilha, como tem as oficinas líticas, como tem os sambaquis, e mais ainda, que esquecem ou tentam apagar da memória as comunidades tradicionais, a comunidade caiçara e a própria passado prisional, vendido então, portanto, como lugar de praias lindas, águas limpas, vazias e tal, de encontro com a natureza. Não que isso não seja verdade, mas não pode ser apenas isso. Grande parte dos visitantes buscam também a Ilha Grande pela sua história como ilha-prisão. E uma outra parte ainda significativa, um encontro com a natureza, a história prisional e a cultura tradicional caiçara. Bom, o Ecomuseu Ilha Grande representa um forte atrativo para o turismo, para a geração de renda para a comunidade, seja através do emprego, seja através do artesanato, do comércio, da prestação de serviço para os moradores e empresas locais, com promoção do turismo de base comunitária, ao lado da promoção da melhor qualificação da atividade turística e buscando destacar os elementos que qualificaram a Ilha Grande como patrimônio mundial da humanidade. Mas é importante destacar que a gente precisa e deve cumprir, enquanto universidade, um papel para uma maior qualificação desse turismo na Ilha Grande. Nós temos potencial para fazer isso.
Professor Gelson Rosentino, de forma prática, como ocorre a aproximação e a inserção da sociedade na construção do saber promovido pelo Ecomuseu? Bom, considerando a função social do museu e da universidade, o Ecomuseu Ilha Grande atua como espaço que proporciona o encontro de diferentes campos de conhecimento, dos saberes, promovendo o estudo de temas relevantes e estratégicos e a elucidação de problemas, de questões, de forma a contribuir de maneira efetiva para o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e ambiental e social. Buscamos, como interlocutor privilegiado, promover o encontro em diferentes grupos de pesquisa da universidade com a comunidade, em especial através das atividades realizadas regularmente nas escolas da Ilha Grande, em parceria com as escolas, professores locais, além da organização de eventos que promovem esse encontro entre o conhecimento científico e prático, que é o fundamental para as crianças e adolescentes, principalmente além da comunidade em geral. Nesse momento, estamos realizando uma grande atividade junto com a Escola Municipal e a Colégio Estadual Brigadeiro Nóbrega no Abraão. Temos importantes projetos de pesquisa que articulam de forma indissociável ensino e extensão nas histórias da Ilha Grande, a cultura, a botânica, a biologia marinha, a reciclagem, etc., que articulam com a Agenda 2030, com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e que entendem o desenvolvimento humano e ambiental de forma indissociável. São essas ações desenvolvidas também em conjunto com os professores e escolas da Ilha Grande. Um exemplo foi a nossa participação na PECOP 26 em 2021, que seria a PECOP de Glasgow, em Milão, representando os ecomuseus brasileiros na conferência sobre as mudanças climáticas. A repercussão dessa apresentação resultou ainda num convite para participarmos do livro Ecomuseums in Climate Change, como representante da América do Sul, com um capítulo sobre os nossos projetos e ações. Assim, na interação e integração de saberes, sujeitos e interesses, investe no poder transformador do conhecimento e das suas próprias formas de produção, possibilitando a realização de uma ecologia de saberes. Para finalizarmos, professor, conta pra gente como o senhor enxerga o papel do Ecomuseu no que diz respeito à comunicação da ciência e como as redes sociais influenciam nesse processo. Brenda, como transformar toda essa complexidade de temas, tramas para as redes sociais? Como não reduzir ou simplificar vidas, experiências, saberes tão importantes e diversos? Não temos uma resposta, mas um caminho que estamos ainda percorrendo, tropeçando aqui e acertando ali. O Ecomuseu Ilha Grande tem enfrentado grandes desafios no território, em suas relações cotidianas com as comunidades e organizações políticas e sociais locais, bem como desafios inerentes à estrutura universitária em relação à burocracia e recursos. Nem em um desses desafios existe um manual de instrução. No entanto, justamente buscando estar presente no chão do território, em cada uma dessas vilas, em cada uma dessas dificuldades logísticas que nós enfrentamos, que eu chamo sempre que nós estamos, efetivamente, no Ecomuseu Ilha Grande, numa UERJ sem muros. Nós não temos esses muros. Não temos a estrutura que nós temos presente aqui no campus de Maracanã. No entanto, é justamente por isso que percebemos a necessidade de expor essa riqueza. Então, só se ama aquilo que conhece. E nós precisamos sair desse território e levar para o território das redes sociais, para o território virtual. O Ecomuseu Ilha Grande, quem sabe, ser assim mais conhecido e mais amado. Portanto, estamos presentes com uma página na internet, um site com informações mais institucionais e permanentes, mas que inclui uma visita virtual ao Parque Botânico, além de jogos interativos, um canal no YouTube com palestras, mesas redondas, vídeos de conteúdo mais aprofundado, diferentes séries conhecendo nossa ilha, memórias do polaco, memórias do cárcere, enfim, um conteúdo vasto, denso, diverso. E nas redes sociais, Facebook e Instagram, essa última rede, inclusive, tem crescido muito nesses últimos anos, nesses últimos tempos, com um registro de eventos, atividades, efemérides, cotidianos, de forma mais leve e dinâmica. E é um convite. Cada um tem o seu jeito, a sua linguagem própria, mas todos são imperdíveis. Convite a todos. Sigam, curtam e compartilhem o Ecomuseu Ilha Grande nas redes sociais. E o que deve fazer quem quiser conhecer de perto o Ecomuseu? O Ecomuseu Ilha Grande está aberto de terça a domingo, segunda é sempre o dia de manutenção, de 10 às 16 horas e a entrada é gratuita. O acesso é por terra, pela estrada que liga a Vila do Abraão à Vila do Giz, por uma caminhada de 8,7 quilômetros, aproximadamente 9 quilômetros, cerca de 2 horas, uma caminhada de média dificuldade, mas que dá para fazer bem e que eu recomendo porque o próprio caminho já faz parte do passeio em si. E o outro acesso é por mar, que no verão é mais fácil, o mar é um pouco mais tranquilo, mas nessa época depende das condições do mar, de ter ressaca ou não. De qualquer forma, com toda essa dificuldade de acesso, o Ecomuseu Ilha Grande é um dos mais visitados do estado do Rio de Janeiro, com cerca de 15 mil visitantes registrados anualmente. E fica aqui o convite. Partiu Ilha Grande, partiu Ecomuseu. Venham conhecer.
Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. No ERJ Entrevista de hoje, conversamos com o professor Gelson Rosentino sobre o Ecomuseu e as novas formas de comunicar e vivenciar a ciência. Fique ligado no ERJ Entrevista e acompanhe a Rádio ERJ em www.cte.erj.br/Rádio ERJ e nas principais plataformas de podcast. O ERJ Entrevista. Produção Rádio ERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional. CTE.